Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, eu venho nessa tribuna, mas eu não queria falar hoje apenas com o cidadão do município do Rio de Janeiro, com o carioca. A fala que eu tenho para trazer nessa tribuna aqui é uma fala que interessa a todo cidadão brasileiro, de norte a sul do país. E ontem, presidente, eu tive a informação de que existe uma frente parlamentar no Congresso Nacional com 140 deputados contrários à nova Previdência. E são os mesmos, presidente, que colocaram o Brasil no buraco. São os mesmos que deram amparo e sustentação para o governo que deu origem aos maiores escândalos de roubalheira e corrupção da história do país. Partido dos Trabalhadores, que tem hoje o seu líder preso em Curitiba. Partido Socialista, PCdoB, PDT, todos os partidos que preferem ver o Brasil pegando fogo do que dando certo. Desvios de dinheiro público nunca antes vistos na história do Brasil aconteceram nos 14 anos de governo do PT. E aí agora, quando a gente tem um governo, um presidente da República que tem coragem para enfrentar a reforma mais importante e determinante, não é para essa década, é para essa e para as que virão, importante para todas as gerações de brasileiros que estão hoje na escola. Porque o que a gente está definindo quando trata de reforma da Previdência e que essa gente insiste em enganar, insiste em espalhar informação falsa para o trabalhador, para o cidadão brasileiro. O que está em jogo aqui é o futuro e qual é a direção que a gente está seguindo com o Brasil, porque o país está quebrado. Não precisa ir longe para ver isso. Esse ano, o buraco previsto para a Previdência do Brasil, só na União, é de 300 bilhões de reais. Isso cresce num ritmo desesperado. E acha que esse pessoal não sabe disso? Não só sabe, como tem certeza que vai quebrar o Brasil. Mas é isso que eles querem. Porque preferem ver o Brasil pegando fogo do que dando certo, debaixo de um presidente da República que teve coragem para defender aquilo que o país precisa. E fica espalhando todo tipo de narrativa falsa. Falaram ontem, por exemplo, que o PL dos militares economiza só 10 bilhões. Não é verdade. A economia ela é de 20 bilhões quando você leva em consideração a redução do quadro das Forças Armadas. A redução ela é de 70 bilhões quando você coloca na conta estados e municípios. Mas essa gente prefere, e essa gente, esses parlamentares, esses 140 que preferem ver o Brasil pegando fogo, não estão sozinhos. Junto deles vem toda uma mídia vendida que prefere ver o Brasil perdendo, prefere ver os 10 milhões de desempregados para investir em narrativa falsa, para conseguir de novo verba de governo. Isso é puro jogo de interesse. E o último nessa fila é o cidadão brasileiro. E quem de fato está defendendo o cidadão é quem está nessa tribuna, é um presidente da República, é uma equipe econômica, é uma equipe de governo, é parlamentar que bota a cara para defender a reforma mais importante que tem para o Brasil voltar a ficar de pé. E a gente faz isso aqui dessa tribuna sabendo que essa é uma pauta impopular, porque não é fácil chegar para o cidadão brasileiro, depois de tantos anos de roubalheira, de escândalo, de falcatrua da classe política, e falar para ele que o Brasil, que o cidadão precisa se aposentar mais tarde. É difícil, é impopular, tem um bando de oportunista que está aqui para querer espalhar mentira, para dificultar. Mas a gente tem que vir aqui e tem que fazer, porque o compromisso não é de governo, o compromisso não é que nem eles, para querer ver o Brasil pegando fogo, para depois poder voltar a disputar a eleição com chance, porque tomaram uma lavada nesse último pleito eleitoral, que foi um marco histórico. A gente teve um presidente da República que subiu ao poder com menos de 2 milhões de reais. Essa gente fazia campanha, era com 1 bilhão, sendo desviado de empresa pública e do bolso do cidadão brasileiro. Gostaria justamente de dizer para o cidadão brasileiro que essa é a pauta mais importante e que quem defende a reforma não é contrário ao cidadão brasileiro, muito pelo contrário. É quem, mesmo sabendo dos possíveis ônus e custos políticos, tem a coragem de subir numa tribuna e dizer com clareza que é difícil, mas é necessário. Muito obrigado.